Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém, queridos? Esta noite, como eu falei, nós vamos ministrar sobre ansiedade. Nós estamos numa época que as coisas estão muito velozes ao nosso redor. Nós estamos numa época que o dia passa velozmente. Estamos numa época em que queremos resolver as coisas na velocidade da internet. Queremos resolver as coisas na velocidade, da tecnologia, e as coisas não são assim. E por causa disso tem muitas pessoas vivendo ansiosas, Agora, querido, o que nos incomoda, amém? Olhe para cá. No versículo 1, diz o versículo que houve um silêncio no céu. E isso muitas vezes, nos incomoda grandemente, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós entregamos as nossas dificuldades a Deus, quando a gente espera um retorno imediato da oração, e quando a gente olha para o céu, a gente escuta só um silêncio, Só um silêncio. Aí nesse momento, geralmente quando a gente está angustiado, atribulado, que a gente vai até o Senhor e não vem a resposta, aí nesse momento que vem uma ansiedade no nosso coração, uma ansiedade que vai nos consumindo. Mas eu tenho orado, mas eu tenho entregado nas mãos do Senhor, mas eu venho para a intercessão, mas eu não escuto resposta de Deus. E nesse momento a gente fica naquela ansiedade. A Bíblia mostra, queridos, como eu falei na ministração passada, muitos homens de Deus e mulheres que viveram momentos assim, de angústia. Muitos homens. Nós vimos Elias na ministração da quinta-feira passada, Moisés, Jonas, o apóstolo Paulo, Jeremias. Foram homens que tiveram situações, como Moisés, que pediu a morte, como pior ainda foi Jeremias. Jeremias não pediu a morte não. Sabe o que ele disse? Eu não era nem para ter nascido. Não era nem para ter nascido. Maldito o dia que eu nasci. Por causa da angústia, da ansiedade, Mas todos eles conseguiram sair da situação de crise. Todos eles conseguiram vencer a situação adversa, que se tornou em volta deles. Sabe como eles conseguiram vencer? Eles receberam uma palavra vinda do céu. Eles receberam eles oraram, choraram, buscaram, e o Senhor atendeu e falou aos corações deles, E os reergueu. Sabe o que foi que Daniel falou?
Daniel recebeu uma palavra da parte de Deus e testemunhou assim, ó, Daniel 10:19. Ao falar contigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste, né? Me fortaleceste através da palavra de Deus. E ela nos fortalece. Quando a gente escuta Deus falar, no meio da luta, no meio da ansiedade, no meio da tribulação, a palavra nos conforta. Mas quando Deus não fala, mas quando o céu está em silêncio, quando a gente olha para o céu e parece que o céu está de bronze, as orações parecem que não estão se vindo. Isso foi o que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel, né? Ele estava à frente de uma batalha, ele ia enfrentar o exército dos filisteus, que era mais numeroso e que era muito mais armado do que o exército de Israel. E Saul vai e ora a Deus, né? Ora a Deus. Mas vamos ver aí, abra sua Bíblia, marca aí esse texto, vamos já voltar para ele. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, vamos ver. 1 Samuel, lá no comecinho da Bíblia. 1 Samuel capítulo 28. Veja aí. Primeira Samuel capítulo 28, versículo 5 e versículo 6. Olha só, e muitas das vezes nós estamos assim como Saul. Quantos acharam? Versículo 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul a quem? Ao Senhor. Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Ou seja, Deus silenciou. Ele estava diante de um exército numeroso, ele orou a Deus, Deus não falou nem por sonho, Deus não falou nem por profeta, Deus não falou nem por Urim, que era algo que os profetas jogavam para ver o que Deus falava. E quando ele orou, o céu, queridos, ficou num silêncio absoluto, não respondeu nada para Saul, né? E sabe o que foi que ele fez? Ele se desesperou, ficou desesperado e foi consultar uma médium. Uma médium. Queridos, presta atenção que eu vou falar aqui esta noite. Olhe para cá, né? Ele querendo confortar o seu coração, porque Deus não falou, ele foi atrás de uma médium. Muitos de nós estamos querendo viver assim. Muitos de nós estamos querendo viver assim. A gente ora, às vezes a gente está ansioso, um problema está ali, a gente está orando e não vem resposta de Deus. A gente começa a correr de um lado para o outro, através de uma palavra que venha confortar o nosso coração. Hoje, infelizmente, nós estamos numa época em que a gente está cheio de crente romeiro, fazendo romarias, atrás de algo que venha satisfazer o seu coração. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, porque profeta que é profeta, ele não quer falar só para consolar o seu coração, não. Profeta que é profeta, ele não vai falar só para confortar e falar aquilo que você quer ouvir, não. Profeta que é enviado do Senhor, ele vai falar aquilo que você necessita ouvir. Profeta que é profeta, ele vai trazer uma mensagem de Deus, se Deus quiser falar através da vida dele, que nem sempre que você precisa ouvir, o profeta vai estar com uma palavra para você. Porque, como nós vimos no caso de Saul, nem para o profeta Deus usou para falar para Saul. E muitas vezes, queridos, nós ficamos correndo de um lado para o outro, ansiosos, esperando ouvir uma palavra de Deus, ou esperando ouvir aquilo que eu quero ouvir para a minha vida.
E a gente bate aqui, bate acolá, bate acolá, bate acolá, bate acolá, bate acolá, e às vezes fica com a cabeça perturbada. Tem gente que vai para uma igreja aqui, outra aqui, outra ali, daqui a pouco está com a cabeça embaralhada, não sabe mais nem o que é que crê. A gente tem que ter cuidado. A ansiedade, às vezes, queridos, nos faz ir por esses caminhos, né? E por causa de que Saul tomou a frente de Deus, ele pagou um grande preço. Deixa eu mostrar aqui para você. Abra aí em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Às vezes as pessoas colocam a sua ansiedade à frente da vontade de Deus e pagam um alto preço. 1 Crônica, capítulo 10, versículo 13, diz assim: 13, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, quantos acharam? Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Por causa disso morreu Saul. Por causa disso perdeu a vida. Por causa disso foi desastrosa a sua atitude. Amém? Eu não quero dizer, repito, nós somos uma igreja pentecostal moderada, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nos dons, eu creio em dom de profecia, profetas já falaram na minha vida e se cumpriu, eu creio no falar em línguas, nós cremos no espírito de discernimento, nós cremos no espírito da fé, nós cremos no dom da fé, no dom de línguas, tudo isso nós cremos. Cremos que o Espírito Santo de Deus está em plena evidência comandando a igreja do Senhor. Nós cremos nisso tudo, mas nós temos que ter cuidado, que nós vivemos numa época que infelizmente, queridos, olha, hoje à tarde eu estava assistindo televisão, queridos, graças a Deus que eu sou crente, botei no canal 50, aí está lá, você vai ser rico, é desse jeito, não estou inventando não, você vai pegar os 5 elementos, o óleo, a prata, o ouro, não sei o que, tudo misturado no óleo, e você vai ungir, e você vai ser rico, direto, eu perguntei, que igreja é essa? Não é a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela prega salvação de almas. Aí mudo, aí está o outro camarada, com umas pulseiras de papel, com os desenhos de umas correntes, você vem que nós vamos orar, e na hora você vai quebrar a corrente, o papel rasga. Quem vai quebrar a corrente, quem vai libertar, quem vai salvar é Jesus Cristo, é através da palavra de Deus, é conhecendo essa palavra, é praticando ela, que nós vamos ser curados, libertos, salvos, restaurados. Amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Todas as palmas louvam ao Senhor. E em Apocalipse, o texto que nós lemos, e que nós já estamos voltando para ele, no capítulo 8, do 1 ao 6, ele ensina, queridos, que pode haver silêncio no céu, né? Pode haver silêncio no céu. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, ele retrata o céu como um lugar de louvores, como um lugar de proclamação, como um lugar de trovões, como um lugar de cântico, né? Então, querido, um lugar de brados, é um lugar de muito barulho. Mas aqui ele diz que naquele momento, quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. Por meia hora, né?
E eu não vou fazer aquela brincadeira com as mulheres, porque já um dia desse aí, então vamos em frente na mensagem. Mas houve silêncio no céu por meia hora. Sim, queridos, pode haver silêncio no céu. Não é toda vez que vai vir a resposta do Senhor, o Senhor vai falar conosco de imediato, não. Muitas vezes, né, esse silêncio pode ser por causa dos nossos pecados, como foi com Saul. Saul estava em pecado, e muitas vezes Deus não fala pelos pecados do povo. Isaías 59:1 diz o quê? Que a mão do Senhor não está colhida para não abençoar, nem seu ouvido surdo que não possa ouvir, mas o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Aí ele se cala, como foi o caso de Saul. Mas há casos em que ele simplesmente, o silêncio faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Há muitos casos que Deus se cala, é um plano de Deus para nossas vidas. Amém? Quando João escreveu aqui o Apocalipse, João estava tendo uma visão, né? Ele estava num lugar ali bem privilegiado. Ele estava vendo o que ia acontecer, ele estava vendo tudo que estava acontecendo no céu, Deus mostrando tudo ele ali, né? E ele viu, ele teve uma visão de toda aquela cena que estava acontecendo no céu, que nós não podemos ver, mas através da revelação da palavra de Deus, esta noite, nós vamos estudar aqui 4 pontos, né? 4 pontos. O que acontece no céu quando tem silêncio. Amém? Nós vamos ver aqui esta noite o que acontece no céu quando tudo está em silêncio. Você tem orado, não tem recebido a resposta? Você tem clamado e não tem resposta? Silêncio no céu. Vamos ver o que acontece no céu. E eu creio, querido, se você entender a revelação da palavra esta noite, você vai ver as adversidades de uma maneira bem diferente. Você vai ver que lutas, dificuldades, e não vai ficar mais tão ansioso, porque você vai ter uma perspectiva diferente daquilo que acontece quando tudo está em silêncio. Amém, queridos? Primeiro lugar, queridos, quando há silêncio no céu, a primeira coisa, quando há silêncio no céu, é porque estão sendo preparadas grandes coisas. Grandes coisas. Ao contrário do que a gente pensa muitas vezes, né, no momento da angústia, muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. Muitas vezes a gente pensa que a nossa oração está sendo vã. Não, eu estou orado, tenho orado, não vejo nada acontecer. O silêncio no céu não é sinal da inatividade de Deus, não. Mas sabe o que? É o cuidado e da preparação do Senhor. Veja aí no versículo 2 do capítulo 8 de Apocalipse. Veja o que foi que João viu. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Naquele momento os anjos foram para a presença de Deus, e ali foram dadas 7 trombetas aos anjos. O que estava acontecendo? Estava havendo uma preparação. Deus estava preparando aqueles anjos para algo ia acontecer, algo de grandioso ia acontecer. Eles estão em pé diante de Deus e todos recebem trombetas das mãos. Há uma preparação. Então, queridos, quando o céu está em silêncio, algo está sendo preparado. Não pense que Deus não está ouvindo. Não pense que Deus não se importa com a sua situação. Não pense que Deus está com o seu ouvido tapado. Não, algo está sendo preparado. Algo está sendo preparado. Nesse momento, queridos,
que os anjos recebem as trombetas, é criada uma grande expectativa no céu. Por quê? Porque trombeta no livro de Apocalipse, ela quando é tocada, ou ela é para juízo, né? Como foi o caso aqui de algumas trombetas, ou é para um anúncio de libertação. Então, naquele momento que os anjos, eles pegam as trombetas, todos os seres celestiais, cria-se uma grande expectativa. Vai acontecer algo, ou vai ser anunciado juízo, ou vai ser anunciado libertação. Então todos ficam esperando. É como uma orquestra que vai tocar. Eu não sei se alguém aqui já foi para um concerto de uma filarmônica, né? De uma orquestra. Quando os músicos entram, né? Eles se preparam. Um pega o seu instrumento aqui, o outro o violino. E naquele momento a plateia todinha fica caladinha. Ninguém conversa, ninguém fala mais nada. E o maestro se posiciona e todos ficam atentos. Porque no momento que o maestro der o sinal, aí a orquestra começa a tocar. Eu creio, queridos, que foi isso que aconteceu ali no céu. A orquestra estava preparada para tocar as primeiras notas. O céu ficou em silêncio. A expectativa foi gerada. Essa é a visão de João dos céus. E quem está aqui embaixo não está vendo toda a preparação. Muitas vezes você está orando, muitas vezes você está clamando, muitas vezes você está jejuando, e você fica, está demorando, Deus não está vendo, está havendo uma preparação, meu irmão. Daqui a pouquinho o grande maestro vai dar o toque, e as trombetas vão soar, e algo vai acontecer. Algo vai acontecer, né? Oramos e não ouvimos respostas. Entregamos a Deus o problema e esse não se resolve. Aí, querido, diante disso podemos estar certo de uma coisa. Diante disso tudo podemos estar certo de uma coisa. O Senhor nos prepara lá do céu uma grande bênção. O Senhor está preparando uma grande bênção, né? A qualquer momento a grande orquestra do Senhor vai tocar uma sinfonia, né? E naquele momento serão derramadas do céu grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Agora, queridos, sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a orquestra se posiciona, os anjos estão preparados, a nossa ansiedade passa na frente. A gente não espera. Não espera pelo maestro, não espera a orquestra se organizar. Há uma preparação, né? Nós não esperamos o tempo de Deus, passamos na frente de Deus. Você se lembra, em 32 de Êxodo, capítulo 1, Moisés sobe para falar com o Senhor. Ele ia buscar uma grande bênção para o povo de Deus. Eram as leis, era a organização. 40 dias Moisés lá. Havia uma preparação de Deus com Moisés. Mas o povo aqui embaixo, ansioso, o povo toma a frente. Não, não vai mais vir não, está demorando demais, 40 dias. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos dançar aqui, adorar esse bezerro. Mas ele está lá em cima. Não, mas ninguém vê. Mas está havendo uma preparação. Deus vai enviar uma bênção para nós. Não, mas ninguém está vendo. A preparação estava sendo feita. E a ansiedade tomou a frente. E consequência disso foi desastrosa também. Quando Moisés volta com as leis e vê o povo adorando um bezerro de ouro, Moisés se ira, ele quebra as tábuas da lei, 3.000 pessoas são mortas, e o povo de Deus, o Israel do Senhor, ele sofre grandes consequências, porque não soube esperar aquilo que Deus estava preparando. Meu irmão, Deus está preparando, queridos. Não te apressa, tira essa ansiedade do coração, não passa na frente de Deus, continua firme, continua orando, continua clamando, está sendo preparado. No momento certo Ele vai derramar sobre a tua vida.
Ele vai derramar sobre a tua vida. E é assim que nós vemos esses 7 anjos em pé, em prontidão, concentração absoluta. Os anjos estão lá, aguardando a ordem de Deus para começar a tocar. Então, quando há silêncio no céu, há preparação. Ok? Segundo, quando há oração nos céus, as orações são recebidas. Deus, Ele pode não estar falando nada, tem silêncio, mas Ele está ouvindo. Ele está ouvindo. Seus ouvidos estão abertos. É o que o texto diz aqui no versículo 5 e o versículo 6. Você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 5. E o anjo tomou o quê? O incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las, né? A linguagem, querido, das Sagradas Escrituras, toda vez que ela fala de incenso, ela está falando de oração. Toda vez que ela fala sobre incenso, é um símbolo das nossas orações. Deixa eu ler para você aqui, no Salmo 141, só para confirmar aquilo que estou ministrando para você. No Salmo 141, versículo 2, diz assim, olha: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, como o sacrifício da tarde. Salmo 141, versículo 2. Então, toda vez que a Bíblia fala de incenso, ele fala das nossas orações. Aqui nós vemos que as orações dos santos estavam subindo até a presença de Deus. Havia silêncio do céu, mas as orações estavam chegando. Havia silêncio no céu, mas Deus estava trabalhando. E nós também devemos trabalhar. E isso inclui nós continuarmos em oração, continuarmos queimando o incenso perante o Senhor, nós continuarmos firmes, sem esmorecer, continuarmos orando a Deus, assim como aquela viúva de Lucas capítulo 18, que continuou aos pés do juiz, orando, insistindo, até que recebeu a sua bênção. Muitas vezes, quando não ouvimos a resposta das nossas orações, concluímos que o Senhor não nos ouve e deixamos de orar. Muita gente desiste. Muitas pessoas dizem: não, eu já orei demais por essa vida, está entregue a Deus, já orei demais, agora é com Deus. Sabe o que o salmista diz no Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Deus escuta nossas orações. Está havendo silêncio no céu, Ele está recebendo as suas orações, queridos. Ele está ouvindo as nossas orações. Terceiro, quando há silêncio no céu, essa aqui é tremendo, queridos, é lindo. Essa aqui é o que mais a gente vê. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. Eita Jesus, essa aqui, queridos, olha, essa é uma conclusão curiosa, mas é verdadeira. Versículo 5: e o anjo tomou o incensário, e encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra. E houve depois o que? Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Muito barulho na terra. Foi ou não foi? Sabe o que isso aqui quer dizer? Que há ocasião em que a voz do céu, antes da voz do céu, de a gente ouvir a voz de Deus, ela é procedida de muito barulho. De muito barulho. Aqui diz que houve trovões, houve terremotos, foi muito barulho. Sabe o que isso, né, de barulho dos acontecimentos, né? Sabe o que isso quer dizer? É aquela parte que nós oramos
né? A gente ora, e sabe o que acontece? As coisas pioram. É barulho. O céu está silêncio, Deus não responde, mas aqui, meu amigo, está um barulho medonho. As coisas estão, terremoto medonho. Mas está tudo silêncio, eu estou orando, está piorando o negócio. Mas é assim que Deus trabalha, né? Às vezes a gente ora para um problema desaparecer, aí é que ele grita mais alto o problema. Você já passou por isso? Você ora para aquele negócio passar, aí é que tem barulho, meu amigo. Aí é que tem barulho, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não desanime, porque isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, queridos. Eu lembro de um testemunho de uma mãe que tinha um filho que era alcoólatra. E ela disse: eu vou orar para Deus libertar esse homem. E quando ela começou a orar mesmo, dia e noite por aquela vida, sabe o que foi que aconteceu? O camarada bebia só uma cerveja, começou a beber uma caixa. O cara bebia só 2 dias por semana, começou a beber a semana todinha. E era cerveja e passou para cachaça, misturava. Mas eu estou orando, meu Deus, e o negócio está aí piorando. Meu Deus do céu. Mas ela continuou orando. E o cabo um dia bebeu, pegou o carro e saiu dirigindo o carro, muito bêbado. Aí ele barrou o carro, foi um acidente muito feio. Aí o camarada foi hospitalizado com urgência. Lá no hospital ele teve que passar várias cirurgias, implante daquele ferro nas pernas. E lá no hospital ele conheceu a Jesus Cristo. Lá no hospital ele recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas antes teve o barulho. Orou e as coisas estavam piorando. Quando há silêncio do céu, ouve-se barulho na terra. As pessoas dizem, queridos, que o momento da noite ser mais escura é quando o dia está clareando. Muitas vezes as nossas lutas, quando tudo está, a gente olha, acha que não tem mais solução, é aí que Deus manda a resposta. Por isso não desanime. Se está havendo silêncio no céu e barulho na terra, continua, porque aí já está bem pertinho de Deus mudar o quadro e vir com a resposta para a tua vida. E é nesse momento que a ansiedade muitas vezes toma conta da gente. E muitas vezes eu estou orando e não estou vendo com meus olhos carnais e nem com os olhos espirituais. Aí é nesse momento que a ansiedade toma conta e eu tomo uma direção contrária daquilo que Deus quer. É nesse momento que muitas vezes eu passo à frente de Deus. É nesse momento que muitas vezes eu atrapalho os planos de Deus. Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem os seus métodos, né? Deus tem os seus métodos. Amém, queridos? Deixa eu ir para a última parte. Essa parte aqui eu creio que eu vou escutar menos um glória a Deus. Eu creio que nessa quarta parte aqui eu vou escutar menos um aleluia. Porque quando há silêncio no céu, Deus envia a resposta. Amém? Amém, queridos? Bem, finalmente, pondo fim ao silêncio celestial, Deus envia a resposta para aqueles que esperam confiantemente. Ok? Os anjos, aqui no versículo 6, nós vimos que eles se posicionaram e agora vão começar a tocar as trombetas. Nesse momento, os anjos estão lá, né? E assim que ele toca a trombeta, aí começa a aparecer grandes obras de libertação, de juízo, né? E o próprio Deus, que a gente vê no texto mais na frente, ele vem socorrer os seus escolhidos. Quando toca a 7ª trombeta, aí Deus envia o seu juízo,
Deus envia a sua justiça, Deus envia a sua libertação para os seus escolhidos. Primeiro anjo toca a trombeta, aí as muralhas caem, os inimigos fogem, os inimigos saem, né? Os obstáculos desaparecem, as ameaças se evaporam, o medo se esvai, os perseguidores tropeçam e as guerras acabam. Amém? Eu vou repetir novamente, que eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Você está orando, e o céu está em silêncio. Você está orando, e Deus está preparando grandes coisas. Você está orando, as orações estão sendo recebidas, mas o céu está em silêncio. Você está orando, o céu está em silêncio, mas na terra está um barulho grandioso. Mas quando os anjos começam a tocar as trombetas, né? O primeiro anjo toca, as muralhas caem, os inimigos fogem, os obstáculos desaparecem, as ameaças evaporam, o medo se esvai, foge de você o medo, os seus inimigos ficam, os perseguidores tropeçam e as guerras acabam, porque é a resposta de Deus para as orações daqueles que confiam e creem no Senhor. Aí, enquanto aquele primeiro anjo tocou, e o som ainda está ecoando, vem um segundo anjo, leva a trombeta aos lábios e toca a trombeta também. Aí derrama mais bênçãos, mais maravilhas acontecem, as orações estão sendo respondidas. Aí vem o terceiro anjo, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, e quando vem o sétimo, meus amigos, aí já tem uma orquestra com um barulho ensurdecedor no céu, respondendo, sabe o que? A oração dos santos, o incenso que está sendo subido até o trono de Deus, a resposta está vindo, aí é um concerto ensurdecedor, porque Deus está mandando resposta do alto céu para a tua vida. Vale a pena, queridos, vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena esperar para ouvir os acordes deste grande maestro, dessa composição que só Deus pode compor. Vale a pena aguardar. Talvez já houve momento em sua vida em que você viu o céu em silêncio. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez hoje o céu está em silêncio para você. Mas esta noite, queridos, como profeta do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você. Lembre-se que é nessas horas que tudo está em silêncio, que está havendo uma preparação no céu, que Deus está ouvindo as tuas orações, que pode até estar havendo um barulho aqui na terra, mas uma coisa é certa: a resposta do Senhor vai vir para a tua vida. Vai vir para a tua vida, meu irmão. Talvez você já tenha passado por isso, e está passando por isso agora mesmo, queridos. Mas Deus não esqueceu de você de maneira nenhuma. Deus não esqueceu de você. Ele tem olhado para a tua vida. Mas eu te peço essa noite, em nome de Jesus Cristo, que você comece a olhar por cima da ansiedade. Olha para o céu, embora ele esteja em silêncio. Olha para o autor e consumador da tua fé, porque no momento certo, o grande maestro do universo vai levantar a sua batuta e vai dar uma ordem, e a orquestra do céu vai tocar em teu favor, e as trombetas vão soar com resposta para tuas orações, e nesse momento o céu vai tremer, e nesse momento você vai ouvir trovões, porque a resposta de Deus vai vir para a tua vida. Mas não desanima, ou mas não te desespera, não deixa que a ansiedade passe da frente de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E muitas vezes a gente tem ficado no meio do caminho por causa da ansiedade. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente diz que é crente, a gente diz que crê na Bíblia, a palavra fala com a gente, mas a gente faz o contrário. Muitas vezes Deus está mandando a gente fazer uma coisa, a gente não faz porque tem medo. Muitas vezes a gente está sendo desobediente a Deus. Muitas vezes, queridos, a gente está deixando que as nossas emoções, ao invés da nossa fé, tome a direção da nossa vida. E quando as nossas emoções tomam a frente da direção das nossas vidas, em vez da fé, é aí que a ansiedade vai governar. Porque as minhas emoções é que estão governando. A ansiedade é que vai tomar conta de mim. Eu quero ver tudo resolvido de imediato, rapidinho. Eu quero um Deus que seja como um fast food. Liguei, 10 minutos tem que estar saindo, tem que estar chegando. Eu quero um Deus que seja como o meu micro-ondas. Orei, botei o tempo e tem que sair. Mas Deus não trabalha assim. Deus sabe o momento certo que Ele tem que nos entregar. Ele conhece e sabe melhor do que nós o que é bom para nós ou não. Paciência. Paciência, queridos. Alguns anos atrás, mais ou menos há 10 a 12 anos, 12 anos creio eu, um homem de Deus chegou e me deu uma profecia. Ele disse: olha, a frente da tua casa vai ser mudada. Eu estou vendo aí uma outra casa. Eu disse: eu creio nessa profecia, a promessa de Deus para minha vida. Eu quero reformar minha casa. Sabe quando foi cumprido isso aí, queridos? 12 anos, 10 anos depois. Está com 2 anos que eu reformei minha casa. 10 anos depois, vê se cumprir na minha vida. Ansiedade? Não, foi tudo no tempo de Deus. Ai, você viu isso mesmo? Foi, minha filha, pega os cartão aí, que Deus está falando. Vamos comprar e vamos reformar tudo, porque Deus falou que vai mudar a frente. Arruma mais cartão emprestado aí. Um ansioso faz assim, né? Aí gastam que não pode, ansioso, aí depois nem paga o que comprou, nem termina o que começou, o nome do Senhor é envergonhado, né? Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Guardando a ansiedade. A ansiedade muitas vezes faz a gente... É promessa de Deus? É. Mas deixa Deus cumprir. Não queira cumprir, não queira ajudar Deus. Não queira fazer como Abraão. Até hoje nós estamos vendo a consequência do que Abraão fez. A grande burrada que o pai da fé fez. Está aí. No Oriente. Sírios e israelenses, árabes e israelenses aí na maior luta do mundo. Uns matando os outros. Descendência de Ismael e descendência de Isaac. Todos dois dizendo que são os herdeiros das terras santas. Porque ele não escutou a Deus, né? Sara, né? Sara se apressou, queria ter um filho, fez Abraão deitar com a serva, e o filho da promessa era Isaac, não era Ismael. Mas vai dizer lá para os árabes que o filho da promessa é Isaac, não Ismael. Não, mas foi Isaac que nasceu primeiro, a promessa era para Ismael, aliás. Foi Ismael que nasceu primeiro, a promessa é para Ismael. A terra é nossa, nós somos descendentes de Ismael, nós temos direito à terra. E os descendentes de Isaac do mesmo jeito. Não, a terra é nossa. Aí está lá, um mata os outros, homem bomba, explodindo, porque não esperou o tempo de Deus. A ansiedade passou à frente. Amém, queridos? No tempo da ansiedade, no tempo em que não ouvia a resposta de Deus, continua orando, continua confiando, continua crendo, continua tendo fé, queridos. Mas não passe à frente de Deus. Amém, queridos? Que Deus venha curar nossas almas da ansiedade. Vem cá, Aleph. Deus venha curar as nossas vidas da ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé.